Olá, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso curso da Legislação Tributária do Estado do Rio de Janeiro. Você que vai fazer o concurso de auditor fiscal do Rio de Janeiro está esperando com ansiedade essa nossa turma e a gente já tem aqui os nossos queridos alunos. Então, você que quer ser auditor, quer ser auditora do Estado do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, né? Professor Tudão, professor Wilson Cortez. Morei muitos anos lá no Rio de Janeiro, né? Ainda tenho um pouquinho de sotaque carioca, né? Apesar de ser santista de nascimento, né? Eu morei muitos anos lá no Rio de Janeiro, onde eu fui oficial da Marinha do Brasil, fiz o Colégio Naval, fiz a Escola Naval do Rio de Janeiro e depois adentrei aos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde eu sou auditor desde 1998. São 26 anos de ser auditor fiscal da Receita do Estado. Então, isso é algo que pode ajudar você na sua preparação. Mais legal ainda que isso é que boa parte desses anos eu também caminhei na profissão de ser um professor de cursos preparatórios para concurso, principalmente para ajudar os alunos a princípio, a passarem na prova. E coube a mim a instigante tarefa de passar para vocês aquilo que mais tem caído em prova na legislação tributária. Eu sou um especialista, né, pela Escola Superior da Procuradoria-Geral aqui do Estado de São Paulo em legislação tributária. Fiz minha especialização em legislação tributária. Então, eu sou o doidão da legislação tributária e vou estar aqui para poder te ajudar na sua preparação, tá bom? Então, a legislação tributária estadual do Rio de Janeiro, a gente precisa conhecer como veio no último concurso. O último concurso tem bastante tempo, hein, professor? Tem. O concurso foi em 2013, o edital, 2014 foi a prova, então tem 10 anos, vai fazer 11 anos, né, que a gente está esperando essa prova do próximo concurso aqui para o Rio de Janeiro. E as notícias são boas, né? A autorização já aconteceu, então a gente está correndo agora atrás do nosso prejuízo. A legislação do último concurso foi uma legislação ampla, como a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá na telinha? Então veja lá, né? Legislação tributária, então, estadual do Rio de Janeiro. Eu me apresentei para vocês, ó, sou servidor público desde 85, capitão-tenente, engenheiro naval, bacharel em ciências navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, engenheiro naval pela USP de São Paulo, bacharel em direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em direito e legislação tributária federal, estadual e municipal na Escola Superior da PGE de São Paulo. Auditor fiscal da Receita do Estado há 26 anos. Estou trabalhando agora na Delegacia Regional Tributária de Ribeirão Preto. Você me encontra lá no blog do tudão.com.br, @professor_tudão. Estou fazendo um site aí, né? Logo vocês vão ver o site, né? www.professortudão.com.br. E vai ser legal porque a gente vai ter mais um ponto de encontro aí. Você me encontra nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Por favor, me segue lá, né? Em cada um desses aí, a gente sempre traz alguma novidade sobre concurso ou até mesmo aula gratuita, específica sobre determinado tema, que a gente vê que às vezes vocês estão com falta daquele assunto e a gente quer muito ajudar os alunos a se prepararem para os certames, tá bom? Então, a ideia é essa, né? Ajudar você, né? Sendo aqui nosso aluno aqui no GRAN ou não, né? Às vezes você é um aluno de outro cursinho, mas você parou aqui, estou aqui para ajudar você. Então, como foi o último edital? A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, né, publicou o edital em 2013 para 50 vagas. Na época, então, nosso cargo é o AFRE. Auditor, né, o nosso cargo é o AFRE. Auditor Fiscal da Receita do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem ali, né, 50 vaguinhas, foi o último concurso. E aqui já fica a situação interessante, né, porque nós tivemos duas provas, a P1 e a P2, onde na P1 nós tivemos lá 20 questões de língua portuguesa, 10 de língua inglesa, 26 questões de administração e informática, né? Contabilidade geral, contabilidade de custo e auditoria foram 20 questões, direito constitucional, administrativo, civil e penal, 24 questões. No total foram 100 questões na P1, 5 horas de prova. Depois, na P2, a gente vinha para direito empresarial comercial com 12 questões, economia e finanças públicas com 18 questões, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, 24 questões, direito tributário, legislação tributária e legislação das receitas não tributárias, com 46 questões, era o grande foco aí da P2, justamente a parte tributária, e a nossa legislação veio com muitas questões na prova, e também uma legislação diferente, receitas não tributárias. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é um dos dois maiores estados em termos de exploração do petróleo. É Bahia, né, polo petroquímico de Camaçari,
e o Rio de Janeiro com a Bacia de Campos. Então, nós temos ali, nesses dois estados, os grandes produtores de petróleo do país. E aí nós temos as compensações financeiras que geram aquelas receitas, né, que não são tributárias, mas que advêm do patrimônio público, né, porque as reservas de petróleo são patrimônio público. Então, na realidade, essas receitas são originárias, mas não tributárias. E aí são cobradas também, né, dentro da Secretaria da Fazenda. Então, isso aqui gera uma lei e um decreto que podem cair na nossa próxima prova. Eu creio que, se caiu na outra, tem grande chance de cair de novo. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, pela importância que essa renda tem dentro do quadro aqui do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tinha, né, por incrível que pareça, essa parte aqui, ó, que era, né, a pontuação mínima por matéria, fazendo com que, a princípio, você não pudesse tirar menos que metade, né, em alguns casos 40%, em outros casos 50%, e a pontuação por prova, que o mínimo de 100 pontos, por exemplo, que estavam sendo disputados, era 65, quer dizer, uma média alta. Então, você não podia ser detonado nem por matéria, nem por prova. Quer dizer, isso aí foi uma prova, né, na época ali, feita pela Fundação Carlos Chagas. Então, quer dizer, um entendimento, né, era de que a prova, a princípio, viria dessa forma, desse jeitão aí, com essas características. Nós já temos, né, a previsão de banca, né? Então, a gente já tem ali a banca do novo concurso da Cefaz Rio de Janeiro. A banca do novo concurso da Cefaz Rio de Janeiro vai ser a Sebrasp. Então, a gente tem vários, né? É interessante que a gente já sabe a banca, né? Provavelmente esse concurso vai ser um concurso que aí vai ter as nossas várias, a gente tem várias provas dos últimos concursos aí da banca Sebrasp, então vai ser bom porque a gente consegue, de alguma forma, ajudar você já sabendo a banca. Então, vou explorar bastante aí durante o curso, né, questões feitas pela Sebrasp, principalmente dos concursos mais novos, né, quer dizer, mais recentes. E aí você vai ver que eu vou poder ajudar você bastante. Claro que muitos deles eu vou ter que adaptar a questão, porque a matéria foi cobrada antes pela FCC, a gente vai ter que cobrar agora questões da Sebrasp, você vai ver por causa do edital, tá? A gente vai mostrar para você como é que foi o edital anterior, como é que tem questões muito específicas ali. Então, ó, primeiramente, conteúdo programático que foi do último edital. Tudo que a gente está falando foi do último edital, mas uma boa parte disso aqui eu creio que vai se repetir. Primeiramente, nós tínhamos lá, olha só, o edital era bem completinho de legislação tributária, então aquelas 46 questões onde tinha direito tributário e legislação, foi bem completinho. Primeiro porque a gente tinha a legislação tributária básica do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem um site para isso, é interessante que o site da Receita do Estado do Rio de Janeiro tem lá uma parte só disso, né? Só dessa legislação tributária básica, e isso facilita a vida do aluno, porque você vai buscar diretamente a legislação tributária básica no site oficial. E aí a Constituição do Estado do Rio de Janeiro está lá dentro dessa legislação tributária básica. Então a gente vai estudar. Primeiro tópico que eu considero importante é falar aqui com você. Nem tudo que está na Constituição Estadual está vigente. Você vai ver que tem algumas informações ali que não foram recepcionadas pelo texto da Constituição Federal. Então aqui exige uma especial atenção do meu aluno, justamente em comparar aquilo que está na Constituição Federal com aquilo que está na Constituição Estadual. Naquilo que não for contrário, foi recepcionado, então está vigente, a gente vai levar para a prova. Aquilo que não for recepcionado, tomem todo cuidado. Professor, então vou ter que estudar a legislação estadual de olho na Constituição Federal. Sim, não tem como ser diferente. Tá bom? Então a Constituição Estadual está aqui, ó, item 1. O Código Tributário do Estado, Decreto-Lei Estadual 5/75. Em alguns momentos ele vai ser bastante útil para a gente, então Código Tributário Estadual. O PAT, que é o Processo Administrativo Tributário, né? Então sempre cai a questãozinha do processo administrativo, que é justamente a cobrança do tributo, e o duplo grau de jurisdição a respeito da cobrança do tributo. Quando a gente fala do ICMS, nós temos a Lei Instituidora do Imposto, que ainda é a 2.657/96, e o regulamento do ICMS. Aqui vem a primeira pergunta do aluno, né? Professor Tudão, primeiro, eu vou ter que estudar isso tudo? Sim, não tem para onde correr. Segundo, entre a lei e o regulamento, eu estudo a lei ou eu estudo o regulamento? Eu vou estudar com você a lei do imposto. Como tem bastante matéria, bastante conteúdo para cair na prova, eu creio que se você estudar assim, já
a lei, você está alcançando ali 90% da matéria em termos do ICMS. O regulamento ele acaba sendo interessante para aquilo que, a princípio, ele complementa a lei. Mas a maior parte das questões que caem na prova são justamente da lei, né? A lei já responde a questão. Professor, você já viu prova que caiu o regulamento e não a lei especificamente? Ou seja, algo que estava no regulamento não estava na lei? Já vi, mas é bem raro. Por isso, quando você tem muita matéria, se dá para enxugar, nós vamos enxugar, é o que vai acontecer. Eu vou estudar com você a lei do ICMS. Se alguma coisa no regulamento eu achar interessante, eu vou trazer para você. Mas só o algo a mais. Não vou estudar de novo o regulamento todo do imposto. Tá bom? Agora, tem uma parte do regulamento que eu vou estudar com certeza, que é a parte que detalha a substituição tributária. Os livros 2 e 4 do regulamento do ICMS. Então, essa parte eu vou, a princípio, dar uma atenção especial. Nós temos a resolução do Cefaz 537 de 2012. Nós temos uma obrigação acessória importantíssima, que é o cadastro de contribuintes, também com a resolução do CEF 2861/97, e o parcelamento de crédito tributário do Estado do Rio de Janeiro através do decreto estadual 44007/2012. Algum desses decretos, se for revogado, a gente vai estudar o que a princípio o revogou, né? Quer dizer, aquilo que foi trazido de nova legislação. Aliás, toda a legislação aqui a gente está fazendo atualizada. Estou gravando o curso agora, quer dizer, está tudo atualizadinho, pelo menos até o final do mês 9 de 2024, você está com esse curso extremamente atualizado, que é quando eu estou gravando aqui para você. Então, tudo que tem aqui de legislação que eu estou falando aqui para você, eu vou pegar a mais atualizada. Tá legal? Então, você vai estar com a legislação atualizada. Lembra que eu falei para vocês, vou até botar em outra cor aqui, ó, a respeito do site. Então, o site lá da Fazenda do Rio de Janeiro, da Secretaria da Fazenda, que traz a legislação tributária básica, já é assim escrito, ó, legislação.fazenda.rj.gov.br/início/tributária básica. Então, você tem a legislação toda lá, atualizadíssima até 2024, final de 2024. Tá bom? Bom, ainda no conteúdo programático da nossa legislação tributária, a gente vai estudar os outros impostos estaduais. Então, você vai estudar o IPVA, através da lei do imposto, o ITCMD, através da lei do imposto. Então, a lei do IPVA e a lei do ITCMD nós vamos estudar também. Aí tem uma parte que é só a legislação tributária federal. Eu acho muito legal, porque às vezes essa parte está, dependendo até da banca que vai ser, né, que é a banca SESC, essa parte está lá em direito tributário. Às vezes ela está em legislação. Para mim, isso aqui é pura legislação, porque são as leis gerais que tratam a respeito do ICMS para todos os estados. Então, por exemplo, a Lei Candir, que é a lei geral, que é a Lei Complementar Federal número 87 e 96. A Lei Complementar Federal 24/75, que fala da concessão e revogação de benefícios e incentivos fiscais quanto ao ICMS. Aqui eu acrescentaria a Lei Complementar 160/2017, que fala da remissão ou perdão de dívidas a respeito de concessão de benefícios fiscais e incentivos fiscais. Isso tem caído na maioria das provas do concurso. Na época em que foi feito o último concurso, foi em 2013, não existia essa lei. Né? Nós temos a lista de serviços, que é os serviços que a princípio são tributados pelo ISSQN, mas tem a tal da zona cinzenta, que a princípio preocupa os alunos. E essa zona cinzenta, eu tenho um vídeo muito legal sobre a zona cinzenta, eu acho que eu fiz esse vídeo para o concurso da Cefaz de Minas Gerais, mas eu postei esse vídeo no meu canal do YouTube. Então, você quer saber hoje, atualizar, quais são os serviços que podem ser tributados pelo ICMS dos estados, ora podem ser tributados pelo ISS dos municípios, ora, às vezes, são tributados pelos dois, zona cinzenta. Eu tenho um vídeo que, se você entrar no meu canal do YouTube, a Professor Tudão, você vai, a princípio, clicar lá e buscar lá, fazer uma busquinha na lupa lá, zona cinzenta. Você vai ver uma nuvem e de um lado o ISS e do outro lado o ICMS. É isso aí, meu querido. Vê esse vídeo, anota tudo porque ele completa o nosso assunto. E está de graça lá na internet para você. A lei geral também estaria, né, dentro do nosso edital. Veja, eu não me preocupo com essa parte aqui, porque tudo isso aí eu já gravei aqui para o GRAM para vocês. Então, para o GRAM Curso a gente tem a legislação federal para todos os estados, né? Inclusive a Lei Complementar 160 está gravada para vocês. E também nós temos a lei geral, né? O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dado pela Lei Complementar Federal 123/2006. Então, essa aqui é a nossa lei geral.
Aí a Lei Estadual 5147/2007. E aí teríamos aí as legislações diversas, né? O Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade Social, o famoso FICEP, aqui do nosso estado. Também teríamos aí estudo de alguns ajustes SINIEF, Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais, o 7/2005, e resoluções sobre a nota fiscal eletrônica. O 2/2009, o ajuste SINIEF, de escrituração fiscal digital, a EFD, ICMS e PI. E ainda teria a possibilidade de cair cálculo prático de impostos estaduais e casos práticos de identificação do sujeito passivo no cálculo do imposto em infrações, e seja na ICMS normal ou na substituição tributária. Veja que o curso deve ser bem completo para a gente atender todo um edital como esse. Ah, professor Tudão, você acha que o edital aqui da SESP vai sair diferente? Bom, eu vou para cima das leis do tributo. Isso vai ter que aparecer na prova. E depois, aí, né, dando tempo para a gente vai em cima dos outros detalhes ali. Vamos colocando tudo ali para a gente conseguir. Se aparecer algo novo, a gente grava para você. Tá bom? Então, se aparecer algo novo, nós vamos gravar para você sem problemas. E para completar essa disciplina, apareceu na época do concurso em 2013 essa outra parte, que assustou os alunos, mas não tem que assustar não, que são as receitas não tributárias, que são os royalties do petróleo. Então, a legislação das receitas não tributárias do Estado do Rio de Janeiro. E aí você tinha lá acompanhamento e fiscalização das compensações e das participações financeiras previstas no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Aí nós temos a lei estadual e o decreto estadual a respeito disso, e a lei sobre o parcelamento de créditos não tributários no Estado do Rio de Janeiro. Veja que foi bem completo o conteúdo do edital a respeito da legislação tributária. Talvez um dos mais completos que eu já vi, né? Claro que sempre tem a possibilidade de ter um mais completo, mas esse foi bem completo. Por isso eu quero uma especial atenção do meu querido aluno, para que a gente possa já começar com o pé direito, entendendo que a nossa legislação, eu vou estar sempre preocupado com você em dizer aonde o avaliador pode cobrar mais questões, aonde você pode, a princípio, ter uma dificuldade maior, e eu quero ajudar você nesse caminho. Pode ser? Você vai pegar na mão do Tudão e a gente vai junto? Então, se você está estudando agora comigo, tira uma fotinha, manda lá para o nosso Instagram, dizendo, Tudão, eu estou contigo no Abre, nós vamos invadir o estado do Rio de Janeiro. Então, para isso, eu quero ver você na Praia do Leblon, na Praia da Barra da Tijuca, lá no Recreio dos Bandeirantes, ou mesmo em Copacabana, no nosso famoso calçadão, você metendo bronca, né, fiscalizando a água de coco. Brincando com você, mas é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu sou uma prainha, sempre vai bem. Então, você que quer ser um auditor fiscal do Rio de Janeiro, uma auditora fiscal do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Então, esse é o nosso conteúdo. Então, eu creio que mesmo sendo a Banca CESP, não mais a FCC, como foi no concurso passado, nós temos grandes chances de estar atingindo o conteúdo da próxima prova, conforme a gente está fazendo a nossa aula antes de sair o edital. Tá bom? Então, existe uma preocupação do professor quanto a isso também. Tá legal? Bom, vamos começar. Vamos nos inteirar a respeito do primeiro assunto. Vamos lá. Vamos começar pelo quê? Pela nossa Constituição Estadual. Provavelmente, você tem que estudar a Constituição Estadual aqui comigo. Então, a gente vai estudar a nossa Constituição Estadual, né? Que é o primeiro item do edital. E eu separei para você poder, e sempre vou tentar fazer isso, eu acho que é bem legal isso aqui, porque antes de você sair que nem um louco lendo tudo que está ali, você tem que ver que existe uma estrutura, e a primeira consideração que eu devo fazer é sempre comparar o texto constitucional da Constituição Estadual, principalmente dessa parte relacionada ao nosso edital, que seria da tributação e do orçamento, com aquilo que já está previsto na Constituição Federal. E ver se não tem nada contrário à Constituição Federal. Então, aquilo que for contrário não foi recepcionado. É a teoria da recepção, quer dizer, que for contrário à Constituição Federal é como se não existisse. Existe ali uma revogação tácita a respeito daquela informação. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar assim primeiro. Como é que está, então, distribuído esse título 6 que estava no edital 2013? Da tributação e do orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Estadual,
seção número 1 dos princípios gerais, artigo 192 a 195. Então, aqueles princípios gerais constitucionais tributários, a maioria deles são citados aqui na Constituição Estadual. Então, vai ser uma relembrança. Princípio da legalidade tributária, da retroatividade, da anterioridade anual, da noventena, no não confisco. Então, os princípios constitucionais tributários estão previstos na Constituição Federal e estão previstos na Constituição Estadual. Isso aqui vai ser uma relembrança da sua aula de constitucional tributário ou de tributário, né? Aí você tem as limitações ao poder de tributar. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui tanto das situações de imunidades quanto das situações relacionadas aí a especificações a respeito, especificidades a respeito previstas no artigo 196 a 198 também da nossa Constituição Estadual. Aí os impostos do Estado, aí você já vai ver lá, né, a presença lá do adicional do imposto de renda. Aí você fala, meu Deus, Tudão, esse adicional do imposto de renda, desde a emenda 3 em 93, já não existe mais. Pois é, mas não mexeram na Constituição Estadual. Então ele vai aparecer aqui. O que você tem que fazer? Você tem que cortar ele da jogada. Aí ele pode aparecer na tua prova. Você vai só lembrar que os impostos estaduais existentes hoje são ICMS, IPVA, ITCMD ou ITCD. Quer dizer, não tem que falar de imposto adicional de imposto de renda estadual. Tá certo? E também nós temos os impostos dos municípios, artigo 200. E aí você vai ver que tem lá um imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. Isso aí não existe mais para os municípios. Então tomem cuidado, como eu falei para vocês desde o começo, com as situações relacionadas ao que nós chamamos aí a recepção, se foi ou não recepcionada aquela matéria, mesmo estando na Constituição Estadual. Tá certo? E aí você vai ter também da repartição das receitas tributárias. E eu vou parar aqui, ó. Apesar do título todo estar dentro do edital, eu não vou ficar estudando com você a parte de finanças públicas, tá bom? É pouca coisa, mas eu prefiro correr em cima da parte relacionada aos tributos, porque é o que eu acho que deve cair na prova. Pelo menos na nossa prova relacionada a ser fiscal aqui do ICMS do Rio de Janeiro. A parte de finanças públicas são do artigo 207 ao 213, aí você dá uma olhadinha. Eu vou botar um menos com menos chance de cair na prova, e eu não vou ficar aqui. E como que você vai estudar isso comigo, Tudão? A maior parte do nosso curso vai ser da seguinte forma. Eu vou lecionar para você, através de perguntas e respostas, como que aquilo ali poderia cair na prova, leitura da nossa lei e comentários. E, ao final de cada capítulo, vou tentar sempre trazer questões da prova anterior ou questões anteriores da banca. Então, sempre visando aí ajudar você nessa preparação para você não caminhar sozinho, tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, né, o Vademecum que eu vou colocar à disposição, eu vou fazer um vídeo, né, eu vou colocar à disposição de todo e qualquer aluno lá no meu canal do YouTube, tá? Esse vídeo, a princípio, você vai assistir o vídeo. Eu estou aqui no dia 24/9, então vou fazer esse vídeo em breve e vou colocar lá à disposição um Vademecum. Né? Quer dizer, às vezes, se você ainda não tem esse Vademecum, eu sei que o GRAN tem, normalmente o mestre que faz é um grande amigo, mas se você não tiver, é sempre bom você pegar a legislação mais atualizada, tá certo? Porque às vezes você pega algum Vademecum que não teve uma atenção específica com a legislação mais atualizada, e aí você tem dor de cabeça. E eu não quero que o meu aluno tenha dor de cabeça. Tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, tudo que está aí na legislação básica, que eu citei agora há pouco, botar lá no teu material, está tudo certinho? Beleza, já está ótimo. Você já vai ter um excelente material para você poder dar um gás ali. Tá bom? Fechou? Beleza, já sabemos como é que vai cair? Então tá bom. Constituição Estadual na veia? Vamos começar a estudar a Constituição? Então vamos lá para a nossa Constituição Estadual. Ó, vou lá para o título 6 da Tributação e do Orçamento, conforme o último edital, capítulo 1 do Sistema Tributário do Estado. Princípios gerais. Artigo 192, o Sistema Tributário Estadual será regulado pelo disposto na Constituição da República e em leis complementares federais, nesta Constituição Estadual, leis estaduais complementares e ordinárias. Então, na verdade, para regular o assunto do nosso sistema tributário do Estado do Rio de Janeiro, eu preciso da Constituição Federal
das leis complementares que a gente até citou no edital aí, que são leis gerais a respeito do ICMS, das leis estaduais, aí podem ser complementares ou ordinárias. Então a gente fecha o assunto, traz todo o conteúdo aqui para a gente poder aprender e levar para a prova, né? São baseados nestes itens. Aí ele fala assim, ó, o Estado e os municípios balizarão a sua ação no campo da tributação pelo princípio da justiça fiscal e pela utilização dos mecanismos tributários prioritariamente como instrumento de realização social através do fomento da atividade econômica e da coibição de práticas especulativas e de distorções do mercado. Olha só que interessante, assuntos relacionados aqui ao tema aqui, né, da tributação. Então ele fala, nós vamos usar o mecanismo tributário para instrumento de realização social, ou seja, praticamente a gente vai trabalhar na justiça social, fomentando a atividade econômica, ou seja, vamos priorizar aí o fomento da atividade econômica. Então o tributo não pode ser um tributo extremamente alto, porque você acaba coibindo a atividade econômica, coibindo práticas especulativas, então especulação de mercado, distorções do mercado, né? Aquela história, por exemplo, de uma empresa, né, fazer lá um monopólio e ela mesma controlar todo o preço a respeito daquele determinado produto, aquilo pode, né? Então, tudo isso está relacionado aqui no artigo 193. Não há problema algum. Naquilo que eu for marcando aí com amarelinho, não há problema algum. Acho até interessante a gente saber que existe essa previsão aqui na nossa Constituição Estadual, que é diferenciada em relação à Constituição Federal. Quer dizer, é uma linha de diretriz para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, a gente vai ver que nós temos alguns tributos aqui que são de competência comum. Lembra lá da direito tributário? Competência comum é aquele tributo que pode ser criado tanto pelo Estado, quanto pelo município, quanto pela União. É o caso da contribuição melhoria. Quem fizer a obra pública, que decorrer a valorização imobiliária, é que pode cobrar a contribuição. O nosso faturador é a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Lembra disso? Então, quem fizer a obra pública, né, vai ter já essa situação. Taxas em razão do exercício do poder de polícia pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a taxa de polícia e a taxa de serviço também vão ser cobradas de forma comum, por isso é um tributo de competência comum, sendo que quem vai poder cobrar a taxa de determinado assunto vai ser justamente aquele ente político que pode trabalhar aquele determinado serviço. Então, quanto ao alvará de porte de arma, só o Estado pode cobrar, porque a parte de polícia ficou com caráter estadual. Outros assuntos são relacionados à União. Outros assuntos que são de caráter local são relacionados aos municípios, de acordo com o artigo 30 e 31 da Constituição Federal. Então, as taxas têm essa competência comum, mas de acordo com o serviço, cada ente vai poder contributar. Imposto de sua competência, aqui a competência é privativa. Né? Coloca aí, ó. Competência privativa. Por quê? Porque está descrita na Constituição Federal quais são os impostos a serem cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro, quais são os impostos a serem cobrados, por exemplo, pelo município do Rio de Janeiro. Então, tem os estaduais e os municipais. Tá certo? Agora, a gente tem algumas regras interessantes aqui que está citado aqui no artigo 194. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. É o princípio da pessoalidade dos impostos, sendo graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, cada um deles tem sua capacidade econômica, então a gente vai graduar a tributação de acordo com a sua capacidade de pagamento. Facultar a administração tributária, especialmente para conferir a efetividade desses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Vamos lembrar aqui que isso tudo você já conhece. Por isso que eu não preciso dar uma nova aula para você de direito tributário. Você já estudou isso, né, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse está aí o princípio da pessoalidade dos impostos, o princípio da capacidade econômica ou contributiva do sujeito passivo, isso tudo, a princípio, leva-se em consideração. Tanto é que o parágrafo 2º, que fala que a taxa não pode ter fato tirador da base de cálculo de impostos, o fato tirador está lá na CTN, base de cálculo está aqui na Constituição Estadual e na Federal. Então, na verdade, é vedar o bis in idem, né? Então, é vedado o bis in idem.
ou a bitributação entre taxa e imposto. Então, a vedação do bis e item ou bitributação entre taxa e imposto. Vedado, bis e item e bitributação. O Estado pode, mediante convênio com o município, coordenar e unificar os serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como delegar à União e a outros estados ou municípios, ou deles receber encargos de administração tributária. Olha só que interessante, né? Isso aqui é algo a mais, né? Basta um convênio administrativo entre o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e o município de Niterói, que ele pode, a princípio, coordenar e unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. Isso é muito legal, né? Porque justamente esses convênios administrativos são previstos lá no Código Tributário Nacional, no artigo 199, né, artigo 200, e a princípio a gente traz aqui que esse convênio já é citado aqui na nossa Constituição Estadual. E por último, para a gente fechar a nossa aula, nenhuma taxa, à exceção das decorrentes do exercício do poder de polícia, poderá ser aplicada em despesas estranhas ao serviço aos quais foi criada. Então, taxa de serviços vai ser sempre cobrada porque o serviço está sendo realizado. A taxa pelo poder de polícia, ela pode ter alguma situação diferente daquela que o serviço vai ser realizado. Né? Então, o poder de polícia, que é justamente o poder de fiscalização sobre uma determinada área, lei do silêncio, situação de outdoor nas ruas, tudo isso, a princípio, tem uma tributação específica. No caso dos estados, por exemplo, o alvará para porte de arma é uma tributação pelo exercício do poder de polícia, quer dizer, não é qualquer pessoa que pode portar o armamento. Aí sempre vem uma pergunta do aluno: professor, eu quero ser um auditor fiscal armado, posso? Você tem autorização, nós temos lei estadual tratando a respeito do assunto. Não se preocupe se você quiser ser um cara que ande armado. Só que eu aconselho você, está aqui um capitão-tenente, fuzileiro naval da Marinha do Brasil, né, que atirei com todos os armamentos que a Marinha tinha na época que nós estávamos lá na ativa, e eu digo para você que a arma tem que ser bem treinada, você tem que estar bem, a princípio, mentalmente treinado, para você não fazer besteira com ela. Então, se você não tem esse treinamento, meu querido, tome cuidado com o armamento. Tá bom? Fechamos a aula com uma dica muito doida, mas eu creio que preciosa. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.